Olá, bom dia. Sou o Éder, estou mais uma vez aqui, hoje sábado, com a nossa escola de oração. Eu quero falar com vocês hoje sobre intimidade, né? Muitas pessoas frequentam a igreja, e tem até algumas igrejas que exploram isso, né? Que só o fato de você estar na igreja, você vai ser abençoado, você vai ter isso, você vai ter aquilo outro. Mas eu quero falar para você que não é bem assim não. Não é bem assim não, né? Deus nos chamou não para frequentarmos uma igreja, mas Deus nos chamou para que nós tivéssemos intimidade com Ele, para que nós viéssemos a ter um relacionamento com eles. Então, nós temos que entender, né, o que realmente Deus quer. Que Deus não quer um povo automático que vai no automático, vai na igreja porque é dia, faz porque mandam, né? Eu cresci na igreja do Evangelho Quadrangular ouvindo a pastora Osaide nos cultos direto. A presença de Deus, canta na presença de Deus, trabalha na presença de Deus, olha a presença de Deus. Foram mais de 30 anos ouvindo isso. E hoje eu escuto o pastor Ciro Cabral, ele não fala exatamente isso, mas ele fala sobre religiosidade, sobre você ir no automático, né? Ele prima muito de que nós estejamos na presença de Deus, né? Não fazer por fazer. Então eu quero falar para você a consequência, né, da intimidade. Como obter essa intimidade? A primeira coisa que nós vemos no Velho Testamento é que quando o homem queria falar com Deus, ele erigia um altar, né? Então ele construía um altar, ou consertava o que estava quebrado. Então nós precisamos ter um altar. Mas o altar apenas não basta. Tinha que haver uma oferta sobre esse altar. Deus pediu oferta. Quando Noé saiu da arca, a Bíblia diz que Noé erigiu um altar e sacrificou ao Senhor. Para Deus falar com Abraão, Deus pediu depois Isaque em sacrifício. E o próprio Cristo foi o nosso sacrifício definitivo. Então, no Velho Testamento, erigiu um altar. Hoje, eu, você, nós somos o altar. O nosso coração é o altar. E o sacrifício é nós tomarmos posições, é nós fazermos como Daniel fez, decidir não se contaminar. Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. E hoje nós vemos que Satanás, ele não está preocupado em nos tirar da igreja, mas que nós estejamos contaminados. Por Daniel decidir não se contaminar, Deus o ungiu com uma unção especial. Mas o que essa intimidade gera? Deus quer se relacionar. Deus quer se relacionar com a gente. Deus quer se relacionar com você. Mais do que ir na igreja e cantar durante alguns minutos e ficar ali durante uma hora, mas depois ir embora e acabou, né? Todas as pessoas que foram tocadas pela presença de Deus de verdade tiveram as suas vidas mudadas para sempre. Para sempre, para sempre. Então nós precisamos estar à disposição de Deus, precisamos estar sensíveis ao comando do seu Espírito Santo, né? Porque o Espírito, a Bíblia fala assim que o Espírito Santo nos guiaria em toda verdade, em toda justiça. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Jesus só obedeceu, só batizou, só foi capacitado a fazer alguma coisa porque ele foi cheio do Espírito. Paulo era cheio do Espírito. Timóteo era cheio do Espírito. E eu e você precisamos ser cheios do Espírito. Então, o altar e a oferta atraem a presença de Deus. O altar é o meu e o seu coração. A oferta é o nosso sacrifício de louvor, de gratidão, a nossa adoração. E quando nós nos colocamos diante de Deus, nesse altar, oferecendo o nosso sacrifício, Deus atrai a presença dele. Deus vem para estar conosco. Deus vem falar com a gente. Deus vem nos orientar. Porque ele não quer só você 1 hora de culto 2 vezes por semana.
Deus quer você todo dia. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus procurava Adão para conversar. Tem um dos profetas maiores que Deus fala que ele procurou alguém, mas não achou. Então ele mesmo fez. Então Deus quer que você se relacione com ele. E quando nós temos esse relacionamento com ele, e quando a gente se relaciona com uma pessoa, a tendência é nos tornarmos íntimos. A tendência é esse relacionamento se aprofundar. Deus quer que o seu relacionamento com ele se aprofunde. Deus quer que você tenha um relacionamento com ele. E quando esse relacionamento se aprofunda, você passa a ser íntimo. Você passa a ter intimidade com essa pessoa. E quando você passa a ter intimidade dessa pessoa, essa pessoa e você para ela, você vai saber os segredos dela e ela vai saber os segredos de você. Você vai se relacionar, é um relacionamento de confiança. Porque tanto eu como você, eu tenho certeza que você não faz isso, de contar os seus segredos para qualquer um. Você tem aquela pessoa confidente, de confiança, que você acha que é de confiança, para que você se abrir, para você pedir oração, para você falar, você compartilhar o que você está passando. Deus também. Deus, ele não conta os segredos dele para qualquer um. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores para que estejam com ele. Então, quando nós temos um relacionamento e nós aprofundamos esse relacionamento e nós nos tornamos íntimos de Deus, essa intimidade começa a revelar o caráter de Deus em nós e o nosso caráter para ele. Porque diante de Deus não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Diante de Deus não há nada oculto. E muitas pessoas estão na igreja frustradas, como eu falei anteriormente, porque não tem um relacionamento com Deus. Vai para ser abençoado, vai porque a esposa vai porque o filho vai, né? Vai porque os amigos estão lá, mas relacionamentos não. Eu costumo falar nas congregações que eu dirijo, se para de vir na igreja e começa a ir na sala do trono. Né? Porque você vai na igreja, né? Tem gente que vai na igreja e fica no celular o tempo todo. Tem gente que vai na igreja e fica lá fora andando com as crianças. Tem gente que vai lá na igreja, o pastor está pregando, ele está questionando o que o pastor está pregando. Tem gente que vai na igreja e briga porque ali na igreja tem uma pessoa que ele não gosta. Mas quando nós vamos até a presença de Deus, quando nós temos um relacionamento e nós nos aprofundamos nesse relacionamento e passamos a ter intimidade com Deus, a gente não fica correndo atrás de bênção. Porque a bênção, a unção, o poder, os milagres é inerente daqueles que têm intimidade com Deus. E ela traz uma aceleração. A presença de Deus, a intimidade, ela abre portas. Primeiro, minha presença te fará descansar. Foi o que Deus falou. Então, quando nós estamos na presença, nós vivemos uma vida de descanso. Quando não estamos na presença, vivemos cansados, esgotados. Eu estou cansado de ouvir pessoas, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu vou entregar, eu não consigo fazer, eu não sei o que fazer, e blá, 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 e blá, blá, blá. Porque não está na presença. Porque Deus falou, a minha presença te fará descansar. Então a primeira coisa que a presença de Deus traz é descanso. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós somos aperfeiçoados em Jesus Cristo. Mas quando Deus fala, anda na minha presença, porque Deus queria se relacionar com Abraão. Deus queria conversar com Abraão. De tanto que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus aceitou que Abraão questionasse, que Abraão intervisse, que Abraão intercedesse pelo primo dele que estava lá, em Sodoma. Então, a presença de Deus nos aperfeiçoa, a presença de Deus ela nos traz descanso, a presença de Deus faz com que tudo se torne perfeito onde a gente vá. Nós trabalhamos menos, nos cansamos menos, o resultado é maior, as situações acontecem. Heidi Becker, ela estava num congresso, ela estava cansada, esgotada, queria entregar tudo, ela não conseguia fazer mais nada. Ao receber a unção de Deus, ela ficou uma semana em êxtase na presença de Deus
E o que ela não fez em décadas, ela, em um ano, 2 anos, ela abriu milhares de igrejas. Deus a renovou, Deus a fortaleceu, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão, e voarão como águias. Então, quando você está na presença, o que você levaria anos para fazer, você faz em horas, dias, meses. Neemias, quando ele se ausenta e ele fica na presença de Deus clamando porque Jerusalém foi destruída, ele fica alguns dias na presença de Deus. E quando ele chega diante do rei, estava tudo resolvido já. O rei o liberou para que fosse a Jerusalém, o rei liberou gente para ajudá-lo, o rei liberou recursos. E Neemias, em 52 dias, reconstrói ou levanta os muros que levou centenas de anos para ser construído. Neemias levanta em 52 dias. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. Daniel, ao ficar na presença de Deus, ao permanecer na presença de Deus, Daniel, ele consegue reverter a situação de escravidão do seu povo. Mas por quê? Ele passava tempo, gastava tempo com a presença de Deus. Como eu vou dizer, José, por ficar na presença de Deus, ele livra o Egito da derrota, ele livra a humanidade da derrota. Por quê? Quando José chega no Egito, ele se assenta no trono, ele leva 7 anos de prosperidade para o Egito. E capacita o Egito a passar 7 anos de escassez. Você, igreja do Senhor Jesus, nós estamos entrando nos 7 melhores anos da nossa vida, nos 7 melhores anos da igreja. Por quê? Deus está levantando uma geração apaixonada pela sua presença. E quando você está na presença de Deus, é tudo que levaria aquela mulher que foi falar com o profeta Eliseu. O marido passou uma vida inteira, morreu na miséria, deixou dívidas para a família, os credores estavam levando os filhos embora, aquela mulher estava destruída. Vamos analisar a mulher. Ela estava machucada porque ela perdeu o marido, uma perda muito grande. O coração daquela mulher estava despedaçado, ela perdeu o marido. O que vai ser de mim? O meu ponto forte, o meu esteio, o meu amparo foi embora. Segundo, ela estava machucada, bronqueada, porque estava endividada. O marido morreu e ela estava endividada, viúva. Quem iria sustentá-la? E por cima, ela estava com dívidas. Mas ela tinha uma esperança, os filhos. Os filhos poderão me ajudar. Mas os credores estavam levando os filhos embora. Quer dizer, parecia que não tinha mais jeito. Mas quando ela procura o profeta, e o profeta que estava na presença de Deus começa a orientá-la, e ele orienta uma coisa simples: vai buscar vaso, vai fazer tal coisa. O que o marido dela não fez em décadas, ela fez num dia. Ela começou o dia endividada, ela começou o dia viúva, ela começou o dia perdendo os filhos, ela começou o dia sendo extorquida e termina o dia uma empresária. O que o marido não fez em décadas, ela fez num dia com a unção de Deus. Você que está me assistindo, que vai assistir esse vídeo, estou vendo muita gente aqui assistindo esse vídeo, talvez você esteja batalhando, batendo, brigando, descontente com a igreja, porque você está aí na igreja e não está funcionando, porque a igreja A oferece isso, porque a igreja B oferece aquilo. Eu digo para você, igreja alguma pode te ajudar. O que você precisa é ir na sala do trono, é gastar tempo com Deus, é gastar tempo na sua presença. Mas o que o diabo disse para você? Que você não tem tempo. Que você não tem tempo. O que o diabo disse para você? Que as suas orações não são fortes o suficientes. Não existe oração forte, oração fraca. Existe a presença de Deus. Você está disposto a continuar onde os outros param? Porque muita gente, ela não prospera porque ela não tem foco.
Ela quer uma coisa uma hora, quer outra coisa outra, quer outra coisa, quer outra. E quando, aonde todo mundo para, ela chega lá e para também. Nós temos que continuar aonde os outros param. Nós temos que perseverar onde os outros desanimam. E como a gente consegue isso? Com a unção de Deus. Com a unção de Deus. Davi, depois que foi ungido, matou um leão, matou um urso e matou um gigante. Sansão, quando a unção estava a ele arrebentava com os inimigos. E o que o Espírito Santo fala no livro de Salmos? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. A presença de Deus traz descanso, a presença de Deus abre portas, a presença de Deus gera intimidade, e a presença de Deus lida com os nossos inimigos. Nós precisamos estar na presença de Deus, desfrutar da presença de Deus. Mas eu não tenho tempo, eu só trabalho. Eu me lembro de um dos heróis da fé, não me lembro o nome agora, mas ele dá um testemunho de que ele levava de 5 a 6 horas para fazer uma tarefa. Aí Deus o cobra sobre a oração. E o que ele faz? Ele começa a orar 1 hora por dia. Ele levantava mais cedo e começava a orar 1 hora por dia. Ele descobriu que aquela 1 hora por dia que ele gastava com Deus, aquilo que ele fazia em 5, 6 horas, ele começou a fazer em 4. Então ele começou a fazer em 4, 1 hora por dia, e sobrava 1 hora. Ele viu que ele estava sendo roubado. E eu quero que você não seja roubado. Por isso que nós estamos com esses vídeos diários, escola de oração. Porque quando a gente cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Ele não te chamou para ser um sentador de igreja. Ele não te chamou para ser um frequentador de igreja. Ele te chamou para que você tenha intimidade com Ele. A vez que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E Deus quer andar com você. Enoque andou com Deus, que Deus o tomou para si. Ah, mas e se Deus me chama para o ministério? E se Deus, Ele quer se relacionar com você e vai colocar você no lugar certo, na hora certa. Deus não quer você esgotado. Eu vejo pastores esgotados, pastores estressados. Tem gente que fala assim, os pastores estão se matando, os pastores não estão aguentando. Se mata mesmo, não aguenta mesmo. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ah, mas eu não aguento mais. Então, sai um pouco da internet, sai um pouco da TV, sai um pouco da roda de amigos, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de você. Se não dá para orar 1 hora, começa com meia. Se não dá com meia, começa com 15 minutos. E comece a orar. Ah, mas eu não sei o que fazer. Se ajoelhe, fique ali sentado na presença, vai ser Espírito Santo, eu estou aqui. Me orienta. O forte da oração é a oração no Espírito. A oração ela tem que ser gerada, mantida, aquecida pelo Espírito. Jesus se batizou porque ele estava cheio do Espírito. E ao sair das águas, ele foi batizado com Espírito. E ele foi levado pelo deserto pelo Espírito. E ali ele foi sustentado aonde ele venceu Satanás. Talvez você está se debatendo na sua vida, no seu ministério. Estou vendo alguns pastores assistindo aqui. Você está se debatendo, não sabe o que fazer. É porque você precisa gastar um tempinho mais. Porque se o diabo vê que você gosta de orar por enfermos, ele vai encher a sua vida de enfermo para você não ter tempo mais de orar. Se o diabo vê que você gosta de ministrar unção, ele vai abrir portas para você, porque nem todas as portas que Deus abre é de Deus. Porque eu costumo falar, e tem pessoas que não gostam, tudo o que te tira da oração, tudo o que te tira do seu momento a sós com Deus, embora possa parecer bom, não é de Deus. Qualquer coisa ou pessoa que tire você do seu horário de oração, não foi enviado por Deus. Você está se relacionando com o diabo. Porque o único que não quer que você se relacione com Deus é o diabo. Porque ele quer te amarrar, ele quer te prender, ele quer te inutilizar.
Porque aonde não tem altar, aonde não tem oferta, não tem presença. Aonde não tem presença, não tem intimidade. Aonde não tem intimidade, não tem unção. Aonde não tem unção, não tem poder. Aonde não tem poder, não tem milagres. Aonde não tem milagres, não tem povo. Porque sem sinais o povo se corrompe. Nós precisamos, cada vez que nós abrimos a nossa boca, nós temos que ter um assim diz o Senhor. Nós precisamos da glória de Deus na nossa vida. Precisamos orar não porque somos pastores, não porque somos líderes. Precisamos orar porque nós precisamos dele. Precisamos orar porque nós precisamos. Jesus falou assim, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Ezequiel, Deus fala assim, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele vai dizer, tu sabes. Então profetiza como eu te disser. Tem muita gente fazendo coisas que Deus não mandou. Tem muita gente, eu não vou na igreja por causa disso, eu não vou na igreja, estou estudando, estou trabalhando, eu não vou na igreja. Mas você pode ir para o seu quarto de oração. Todas as pessoas que se afastam de Deus, a consequência é o pecado. Eu vejo pessoas que começaram bem, eram diáconos, eram líderes, e hoje estão envolvidos com pecado, estão envolvidos com escândalo. Por quê? Se ausentaram de Deus, estão desanimados, estão quebrados, estão desiludidos. E Deus fala assim, clama a mim que eu vou te responder. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado. Mas muitas pessoas na igreja estão há 20, 30, 40 anos, 10 anos, e não estão vivendo o que Deus tem para eles. Estão destruídos, casamentos destruídos, o adultério entrando, a pornografia predominando, a frieza espiritual chegando, e as pessoas não sabem reagir. Mas a Bíblia fala assim, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará. Eu não estou oferecendo um método para você. Nós estamos na época dos métodos. Grupo pequeno, célula, isso, aquilo, outro, tá. Eu não estou oferecendo método. A unção é um estilo de vida. Ser pentecostal não é dar grito na igreja, é um estilo de vida. Ser pentecostal é se apossar daquilo que Deus tem para eles, é viver debaixo da unção, porque nós somos o altar de Deus. Nós temos uma oferta, nosso sacrifício de louvor, nossa gratidão, nossa adoração, e Deus ele quer estar conosco. A intimidade gera aceleração. Eu sou suspeito para falar, mas você que está me assistindo, conversa com qualquer frequentador da igreja do quadrangular do Morro Branco, que você vai ver que há um ano eles estão debaixo da unção da aceleração. Deus está acelerando, Deus está multiplicando, Deus está fazendo e vai fazer muito mais. Nós estamos nos 7 melhores anos da igreja. A capacitação sobrenatural. A capacitação sobrenatural de Deus está sobre nossa vida, para você crescer, para você prosperar, para você ser bênção. Saulo de Tarso, era um assassino, um perseguidor. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E eu quero que você tenha um encontro com Jesus. Ele foi cheio do Espírito Santo. Paulo não saiu procurando confirmação, procurando aceitação dos discípulos. Paulo foi para o deserto. Paulo se isolou. Paulo ficou ali esperando a dimensão da glória de Deus sobre ele. Que o Espírito Santo viesse sobre ele. O que aconteceu com Paulo? Em menos de 3 anos de ministério, Paulo ele consegue evangelizar toda a Ásia. Sem internet, sem folheto, sem jornal, sem TV. O que aconteceu com Paulo? Antes um perseguidor, agora um desbravador. A unção de Deus. A unção acelerou o plano de Deus na vida de Paulo. Você está se debatendo aí, você está, às vezes, fulano quebrou meu ministério, fulano puxou meu tapete, fulano fez isso. Eu digo para você uma coisa, ninguém puxa tapete de ninguém. Você está precisando ir gastar tempo com Deus. Você precisa gastar tempo com Deus. Mas eu não sei o que fazer. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente.
Mas não peça duvidando, porque quem duvida não recebe. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, eu quero dizer para você que Deus está derramando uma unção de aceleração. Deus está abrindo portas, Deus está criando meios para que você possa resplandecer, para que você possa crescer, para que você seja a resposta dessa geração. As pessoas não aguentam mais. As pessoas não aguentam mais essa pedição de dinheiro. As pessoas não aguentam mais isso aqui, aquilo ungido, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. As pessoas querem respostas. As pessoas querem olhar para você, igreja. As pessoas querem olhar para você, igreja, e querem ver Deus na sua vida. Quando você abrir a sua boca, a unção de Deus flua sobre a sua vida. Daniel, ele tomou uma decisão. E ele sozinho. E essa decisão arrastou mais 3 amigos deles. Daniel, ele começa a buscar ao Senhor. Mas porque foi ele que tomou a decisão, Deus o ungiu com uma unção diferenciada. Deus não quer nada novo de você. Deus quer apenas que você não se contamine. Deus não quer que você se contamine. Deus quer que você viva para Ele. Eu vejo músicos da igreja tocando no mundo. Mas eu preciso ganhar. E vai ganhar o quê? Vai ganhar o quê? 100 reais, 200 reais? O que é 200 reais? Um músico, ele vive aqui e ali tentando buscar o sucesso. Um levita, ele se desdobra, ele se desgasta, ele se oferece em sacrifício na presença de Deus. Todos nós somos levitas. E a vez que a herança dos levitas era o próprio Deus. Os levitas se ocupavam de Deus. Os levitas não brigavam, os levitas não lutavam. Os levitas se ocupavam apenas da presença de Deus. E Deus está levantando uma geração para que se ocupe da sua presença. Eu quero orar por você, para que você tenha o seu, como Paulo orou em Efésios capítulo 1, verso 17, 18, oro para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento, para que você possa compreender. Tem gente que vive uma vida derrotada. Aí, a Bíblia diz que quando Jesus pregava, todos os enfermos eram curados, todos os cativos eram libertos. E hoje que a gente vê pessoas dizendo, mas eu não tenho unção para isso, eu não tenho unção para aquilo, eu não tenho unção para aquilo outro. Ou quem prega a unção é psicopata, é louco. Né? Velho, eu não vou falar que eu estou cansado de ver, mas eu já vi muito cego de nascença enxergar, perna crescer, tumores desaparecer, dentes cariados sendo restaurados, mulheres estéreis engravidarem. Eu já vi gente com lepra ser limpa. Milagres extraordinários da graça de Deus. E eu quero desafiar você. Não para vir na minha igreja, vê se você quiser. Eu quero desafiar você a gastar pelo menos 1 hora de oração com Deus por dia. Eu não tenho tempo, Éder. Começa com 10 minutos. Ora, meia hora de manhã, meia hora à noite. Eu invento cada coisa para gastar tempo diante de Deus. Vá diante de Deus. Posicione-se esperando que a graça dele venha sobre você. Moisés, Deus falou para ele fazer uma coisa, ele falou assim, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Aí ele falou assim, eu faço, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. E Deus fala assim, Moisés, a minha presença te fará descansar. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nosso trabalho rende, nosso trabalho frutifica, porque nós estamos no descanso de Deus. Mas você pensa que Moisés ficou nisso? Não. Depois vai assim, agora mostra a tua glória. Agora eu quero ver a tua glória. E Deus fala assim, Moisés, ninguém me viu e sobreviveu. Mas, eu vou fazer o seguinte, entra aqui nessa rocha, e a hora que eu passar, você vai me ver pelas costas. E Deus pega Moisés e coloca numa fenda de uma rocha. Deus abre uma fenda na rocha e coloca Moisés ali dentro.
Essa rocha é Jesus. Deus coloca Moisés na fenda da rocha, tapa a mão, tapa Moisés, e quando Deus passa, ele vê pelas costas. Deus estava mostrando que a glória de Deus é Jesus. Você que já aceitou Jesus, ou se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus, porque Deus quer que você desfrute da glória de Deus. Da glória. E quando você começar a se relacionar com Ele, que esse relacionamento gerar uma intimidade, você se aprofundar nessa intimidade com Deus, Deus ele vai fazer você entrar no descanso dele. Esperei com paciência no Senhor. Muita gente não ora porque não tem paciência de ficar 1 hora diante de Deus, mas fica 2 no WhatsApp, fica 3 na TV, fica até de madrugada sem TV, mas não tem tempo. Não, eu não tenho tempo. Não tem tempo. Uma pessoa falou para mim uma vez, mas como que eu vou ficar 1 hora de joelho ali? Não acontece nada. Mas por que você vai ficar 1 hora na Globo ou na Netflix? Também não acontece nada. Só que quando você gasta tempo diante de Deus, a sua vida muda. A minha presença te fará descansar. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu irei adiante de vós, diz o Senhor. Eu pelejarei por vós, diz o Senhor. Mas ele fala assim, faz o que eu mandar. Profetiza o que eu mandar. Fala o que eu mandar. E Jesus falou assim, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Você quer ter sucesso? Tenha primeiro, reconstrua o seu altar. Arrume o seu altar. Ah, mas tá tudo bem. Mas a Bíblia fala assim, se você oferecer uma oferta, e no momento da oferta, o seu coração te acusar de alguma coisa, fazer com que você lembre de alguém que você prejudicou, vá lá, conserte-se com aquela pessoa. Depois que você conserta, aí você volta e oferece sua oferta. Tem gente que pisa, humilha, detona, rouba, faz um monte de coisa e age como se nada tivesse acontecido, mas porque se o seu altar não estiver consertado, meu velho, você pode colocar a oferta que for que não acontece nada. Conserte o seu altar. Oferece um sacrifício digno. Porque também não era qualquer coisa que podia ser oferecido. Ofereça um sacrifício digno. Aguarde Deus aceitar, porque a presença dele vem. Onde tem altar, tem oferta, a presença vem. Onde a presença vem, tem relacionamento. Onde tem relacionamento, tem intimidade. Onde tem intimidade, tem descanso. Que Deus abençoe você. Que Deus venha direcionar você. Esse dia eu estava no monte e vimos assim, eu esfriei, eu quero voltar ao que eu era antes. Então volte. Aí eu falei para ele, ora, eu não consigo. Ele queria o quê? Que alguém orasse por ele, que alguém assumisse os problemas dele. A Bíblia fala assim, clama a mim. O que o cego fez quando Jesus passou? O que está acontecendo? É Jesus, ele começou a clamar. Marta e Maria, o irmão estava doente, o que elas fizeram? Vou mandar chamar Jesus. O procônsul naquela ilha, quando Paulo naufragou, acho que o pai dele, a sogra dele, ela estava doente, o que ele fez? Mandou chamar Paulo para orar. E Deus falou assim, clama a mim. Mas o que as pessoas hoje que não têm intimidade querem? No tanque de Betesda, quando o anjo agitava a água ali de vez em quando, quem entrasse na água primeiro era curado. E Jesus passa e vê um homem 38 anos paralítico. E Jesus fala assim, você quer ser curado? É longe, eu não tenho ninguém que me ajuda, eu estou nessa cama, e blá, 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 blá. Desculpas. Você que está me assistindo, pare de inventar desculpas. Quem inventa uma desculpa não acha uma solução. Deus te levanta do fracasso, mas Deus nunca vai te tirar de uma desculpa. E as pessoas vivem arrumando desculpa. Desculpa para isso, desculpa para aquilo, desculpa para aquilo outro, para aquilo outro, para aquilo outro, para aquilo outro. Nós temos que assumir. Temos que assumir quem somos. Temos que assumir nossa posição diante de Deus. E quando nós vamos no quarto de oração, no aposento de oração, Deus não tem. Vai para a igreja. Espera as crianças sair, espera o marido sair, espera todo mundo dormir.
Ore um pouquinho sozinho de madrugada. Vai para o monte. Dá um jeito, dá seus pulos. Quando você quer dinheiro, você dá seus pulos. Quando você quer ir numa festa, você dá seus pulos. Dê seus pulos para buscar a presença de Deus. Se esforce. Continue onde os outros pararam. Se reerga onde os outros desanimaram. Clama ao Senhor que Ele vai te renovar. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Por quê? Velho, frequentador de igreja, sem a presença de Deus, você não faz nada. Ah, mas eu estou fazendo, está prosperando. É só bonito. Coisa sem a presença de Deus é só bonito. Uma mensagem sem a presença de Deus é só bonita. Uma música sem a presença de Deus é só bonito. Agora, quando tem a presença de Deus, as vidas são tocadas e é para sempre. Quando uma pregação, uma música, uma ministração é feita na presença de Deus, toca o eterno, muda a vida das pessoas para sempre. O batismo com o Espírito Santo muda a vida da pessoa para sempre. Deus está nos chamando para que nós venhamos a tocar o eterno, para que nós levantemos uma geração de adoradores, mas adoradores íntimos do Pai. Íntimos do Pai, que sejam apaixonados pela presença do Pai. Esse é o que eu senti de falar para vocês hoje. Que a gente vê as pessoas preocupadas com carro, com casa. Comprei uma casa num condomínio fechado. Comprei um carro tal, comprei um carro tal. A minha igreja está cheia. E daí que a sua igreja está cheia? Mas o nível, o grau de poder, o grau de confiança que esse povo tem em Deus. Você, líder, gaste tempo na presença de Deus. Eu aprendi. Olha a presença. Fica na presença. Canta na presença. Quantas vezes a pastora Osade não interrompeu o louvor? Olha a presença. Olha a presença. E a gente vê hoje o pastor Ciro Cabral, ele fala todo culto. Nós não temos religião, nós queremos um relacionamento. Nós não temos religião, nós queremos um relacionamento. Eu vejo Deus gritando para a igreja: venham até mim, eu quero estar com vocês. Mas eu encerro esse vídeo perguntando: Deus quer estar com você. E você? Quer estar com Deus? Fique com Deus. Até semana que vem.